E aí, tudo bem? Aqui professor Zé Arnaldo no seu canal Tire Suas Dúvidas de Letra. Olha, neste vídeo eu vou lhe dizer coisas importantíssimas sobre o vestibular UERJ 2026. Como ele é realizado, as datas das provas, como é que você faz a sua média, tudo que você precisa saber para largar na frente dos demais concorrentes, dos 50 mil outros candidatos que, como você, querem ser em 2026 UERJianos. Como eu fiz mestrado e doutorado em língua portuguesa nessa incrível universidade pública do estado do Rio de Janeiro. Você vai amar estudar lá. Mas primeiro, você precisa passar pelo processo seletivo e eu vou lhe dizer como ele funciona, como são as provas, o que você precisa fazer para alcançar o sucesso, que é a vaga em 2026. Agora, uma coisa você precisa fazer antes de tudo para o seu sucesso. Conselho de amigo. Se inscreve no canal. Se inscreve aí no canal. Vai, eu vou esperar. Já escreveu? Agora clica no sininho para receber as notificações dos vídeos que eu posto a todo momento neste canal, que é seu, o Tire Suas Dúvidas de Letra. Já se inscreveu? Já clicou no sininho para receber as notificações? Então agora compartilhe este vídeo com aquele seu amigo, com aquela sua amiga, fala para eles, olha só o que eu descobri, que cara maneiro, coroa legal pra caramba, aprendi a beça com ele. Fala isso, vai lá, faz isso. Vou te dar informações importantíssimas sobre o vestibular da UERJ. Fica comigo até o final, presta atenção em tudo que eu disser. E se você achar necessário, escreve. Anota, minha filha. Bota aí no caderninho, escreve no celular, manda mensagem para você mesmo, deixa esse guardado em algum lugar, porque essas informações são muito importantes e vão ser um diferencial na sua caminhada rumo à vaga na UERJ em 2026. Bom, o vestibular da UERJ é composto de duas fases. Uma primeira fase que é chamada de fase de qualificação e a segunda fase que é chamada de exame discursivo de disciplinas específicas. Eu vou falar primeiro da fase de qualificação. A fase de qualificação é composta de duas provas. Uma será realizada no dia 8 de junho e a outra no dia 31 de agosto. Duas provas, professor Zé Arnaldo, para que isso tudo? Olha só, a primeira grande informação que eu vou lhe dar neste vídeo é esta. Você não precisa fazer as duas provas. Não precisa. Que a fase de qualificação é eliminatória e classificatória. Ou seja, a nota que você alcançar aqui na fase de qualificação, você vai levar para lá para o exame discursivo. Se você tirar já na primeira prova, essa do dia 8 de junho, o conceito A, que é o maior conceito, você já ganha os 20 pontos e não precisa fazer a prova do dia 31. Mesmo que quem faz as duas provas só vai levar um conceito, o maior conceito que obtiver. Percebeu por que você não precisará fazer a segunda prova se alcançar o conceito A logo de cara no dia 8 de junho? Entendeu? Viu a dica? Informação boa pra caramba, hein? Se você arrebentar logo de uma vez no primeiro exame do dia 8 de junho, já alcançar o conceito A, que é o maior, você não precisa fazer a prova do dia 31 de agosto. Pode focar todo o segundo semestre, e sobretudo as férias de julho, nos estudos para os exames discursivos. Daqui a pouco eu falo deles. Bom, os conceitos possíveis na primeira fase, na fase de qualificação, tanto na prova do dia 8 de junho quanto na prova do dia 31 de agosto, são os seguintes. O maior conceito, A. Se você alcança o conceito A, você ganha 20 pontos e guarda esses 20 pontos para somar com a nota da prova do exame discursivo lá em dezembro. Como é que eu consigo tirar o A, professor, e ganhar esses 20 pontos? Acertando mais de 70% das questões da prova. Quantas questões tem a prova, professor Zé Arnaldo? 60 questões. Daqui a pouco eu falo delas com mais detalhes. São 60 questões. Você precisa acertar pelo menos 71% dessas questões. Faz a conta aí, você que está estudando matemática também para o vestibular da UERJ, bota aqui nos comentários quantas questões você precisa acertar em 60 para alcançar o conceito A e os 20 pontos, o máximo que você pode levar. O conceito B lhe dará 15 pontos para somar na prova dos exames discursivos. Como é que você alcança o conceito B, que é o segundo lugar nesse degrauzinho? Você alcança o conceito B acertando entre 61% e 70% da prova.
Faz aí a continha para ver quantas questões colocam você na faixa B, que lhe dará 15 pontos. Ainda é um bom conceito. Tá na briga se tirar B também, lá para passar e alcançar uma das vagas da UERJ 2026. Para alcançar o conceito C, você deve acertar entre 51% e 60% das questões da prova. Quanto eu ganho se eu acertar 51% das questões até 60%? 10 pontos. Está na briga, mas é mais difícil. Percebeu? O bom mesmo é tirar o conceito A, levar 20 pontos para as provas discursivas. Não conseguiu o conceito B, você está na briga ainda, 15 pontos. Conceito C, 10 pontos, já começa a ficar difícil. O conceito D lhe dá apenas 5 pontos, porque você acerta entre 41% e 50% das questões da prova. É pouco, as suas chances ficam muito reduzidas se você tirar o conceito D. Aliás, eu acho que ficam reduzidas as suas chances do C para baixo. Você só ganha 5 pontinhos. Aí você tem que arrebentar lá nos exames discursivos das disciplinas específicas do seu curso. Eu boto aqui uma questão para você pensar comigo. Se você vai fazer medicina, por exemplo, as suas disciplinas discursivas específicas em dezembro serão Química e Biologia, as específicas, mais Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, mais uma redação. Você não pode acertar menos de 90% aqui, ó. Porque você está levando só 5, percebeu? Se você chega lá com 20 pontos, você está na briga. Eu gosto muito de falar para os meus alunos presencialmente, gosto de dar para eles esse exemplo. Sabe futebol? Você acompanha futebol? Já viu aquelas partidas de mata-mata? Mata-mata, para quem não está familiarizado com futebol, é aquela disputa entre dois times em que o primeiro jogo é na casa de um time e o segundo jogo na casa do segundo time. Quem joga a primeira em casa tem que fazer o resultado, tem que ganhar pelo maior placar possível. Se ganhar assim de 3-0, vai para a segunda partida podendo negociar o resultado, podendo fazer uma cerinha, um regulamento embaixo do braço, vai tranquilo. Ganhar em casa, num jogo de mata-mata, numa disputa de mata-mata do futebol, é o conceito A. Se você ganha, mas ganha de 1-0, 2-1, um gol de diferença, você está no conceito B. Está na briga, você ganhou, você pode levar o empate. Com o empate lá na casa do adversário, você ainda se classifica, ainda vai para a fase seguinte. Conceito C, sabe o que quer dizer? Que você empatou em casa, ou seja, você tem que empatar lá para levar para os pênaltis ou ganhar na casa do adversário. Conceito D, sabe o que é? Sabe o que é? Perdeu em casa. Como é que você vai inverter esse resultado lá na casa do adversário, com pressão da torcida, aquela arbitragem caseira que tem nas competições nacionais e internacionais sul-americanas? Entendeu? O D já, inclusive, baixa a sua autoestima. Puxa, fiquei com 5 pontos. O que eu vou fazer com 5 pontos lá na segunda fase, na discursiva? Gostou do exemplo? E o conceito E, professor Zé? Não. Conceito E, meu filho. Conceito E, minha filha. Eliminação. É de eliminação. Você acertou menos de 40% das questões da prova. Você precisa, para entrar na briga, acertar pelo menos 41% das questões. Acertou de 40% para baixo, tá fora, volta para casa. Ganhou o dezembro de férias, não vai fazer a prova discursiva. Tô brincando, não é o seu caso. Você vai arrebentar na primeira prova do exame de qualificação no dia 8 de junho, porque eu vou ajudar você a fazer isso. Eu vou falar tudo que você precisa, vou dar aulas específicas sobre os livros obrigatórios, eu falo deles já. Bom, agora você deve estar super curioso, super curiosa para saber como é a prova. Eu já antecipei aqui que ela tem 60 questões. Como é que são divididas essas 60 questões? Eu anotei e vou colar dali, olha. As 60 questões do exame da fase de qualificação, tanto no dia 8 de junho quanto no dia 31 de agosto, são divididas, essas 60 questões, da seguinte maneira. 9 questões são interdisciplinares. O que é uma questão interdisciplinar, professor Zé? Poxa, aquelas questões que misturam conceitos, habilidades e competências de disciplinas diversas. Pode ser um texto em que se faça uma questão que envolve biologia, história e língua portuguesa, que envolve geografia,
sociologia e matemática, por exemplo, um gráfico que mostra a densidade demográfica de um determinado país ou de uma determinada região. Tem ali uma questão de matemática que você precisa saber, mas também as consequências socioeconômicas para o lugar. Sabe essas questões que misturam conceitos de diversas disciplinas? Elas são chamadas de interdisciplinares. Serão 9 desse tipo na primeira fase da UERJ. Tanto no primeiro exame, dia 8 de junho, quanto no segundo exame, no dia 31 de agosto. 5 questões são de língua estrangeira, e isso que eu vou dizer agora é super importante. É você que escolhe qual a disciplina, qual a língua estrangeira sobre a qual você fará 5 questões na fase de qualificação. Quais são as disciplinas estrangeiras que você pode escolher? Ou inglês, ou francês, ou espanhol. Ok? Habla espanhol? You speak English? Olha aqui. Atenção, 11 questões são da área de ciências da natureza. Que disciplinas compõem a área da ciência da natureza, professor Zé Arnaldo? A ciência da natureza, a área ciências da natureza é composta por química, maravilhosa, física, espetáculo, e biologia, sensacional! São questões dessas disciplinas que formam a área de ciências da natureza. 11 questões. Há ainda 7 questões de matemática. Adoro matemática. Gosto muito de matemática. Ela lá, eu cá. É um amor platônico que não tem correspondência. 13 questões são de ciências humanas. Quais são as disciplinas que compõem a área de ciências humanas? São elas. Isso, filosofia, sociologia, muito bem, geografia e história. São 13 questões de CH e, por último, 15 questões da língua portuguesa, da literatura brasileira e portuguesa. 15 questões. Atenção, aqui vem uma outra informação importante. Nessas 15 questões de língua portuguesa e literatura, algumas delas, talvez a metade ou mais da metade, versem sobre um livro que você deverá ter lido para fazer a prova do exame de qualificação. E o livro para o primeiro exame de qualificação, a prova do dia 8 de junho, é Amor, que está no livro Laços de Família, da Clarice Lispector. Então você deverá ler um conto desse livro, esse conto é maravilhoso, chama-se Amor, da enigmática, da espetacular Clarice Lispector. Caso você precise fazer o segundo exame de qualificação lá em 31 de agosto, tudo de novo, 60 questões com aquela divisão que eu acabei de lhe mostrar. Só que o livro sobre o qual se farão questões de língua portuguesa e literatura será Senhora, de José de Alencar. Um romance do romantismo brasileiro, aliás, do maior prosador do romantismo brasileiro, o José de Alencar. Senhora, a história de Aurélia Camargo e Fernando Seixas. Bom, aí terminou a fase de qualificação. Você já alcançou o conceito A ou o conceito B e está se preparando para as disciplinas discursivas específicas do seu curso. Se você vai fazer medicina, vai encarar lá química, biologia, língua portuguesa, literatura brasileira e uma redação. Se você vai fazer engenharia, por exemplo, matemática, física, língua portuguesa, literatura e redação. Ou seja, língua portuguesa, literatura brasileira e redação comum para todas as carreiras. O que muda são as disciplinas específicas, questões discursivas sobre essas disciplinas que serão escolhidas conforme a escolha do curso que você quer fazer lá na UERJ em 2026. Para fazer as questões de língua portuguesa e literatura brasileira de todos os cursos, você precisará ler o livro O Quase Fim do Mundo, do Pepe Tela, um escritor africano maravilhoso, uma história singular. Acontece uma hecatombe, quase toda a população da Terra desaparece e os sobreviventes têm que retomar a civilização humana. Espetáculo, cheio de suspenses, as pessoas vão aparecendo, elas são diferentes. Aliás, hecatombe. Hecatombe é uma palavra que vem do grego, hecatombe, né? 100 bois. Era o sacrifício feito aos deuses em que se matavam 100 bois, uma hecatombe, para louvar o deus Apolo,
ou Zeus, ou Hera, ou Afrodite, sei lá o que, hecatombe. Acabou que essa palavra transitou para um outro significado, ficou significando morte em série de muitas pessoas. O livro para o exame discursivo de língua portuguesa e literatura brasileira, então, é O Quase Fim do Mundo, do Pepetela. E para fazer a redação, sim, você sabia que até para fazer a redação você precisa fazer uma leitura obrigatória? A leitura obrigatória para a redação da UERJ é do Hamlet, uma peça do Shakespeare. Se você ainda não ouviu falar dessa peça, com certeza já viu alguém fazendo isso. Pobre Yorick era um sujeito muito criativo e engraçado, foi nosso bobo da corte. Quantas vezes ele me carregou em suas costas e agora está aqui reduzido a isto. Yorick, meu bom e fiel amigo. Essa cena faz parte do Hamlet e dela não dessa cena, da peça, virá a questão que você responderá desenvolvendo uma redação dissertativo-argumentativa em 20 a 30 linhas. Gostou das dicas dos livros? Eu sabia que você ia aprovar, que ia adorar. Bom, eu falei dos livros, falei do livro para o primeiro exame de qualificação, o conto Amor, da Clarice Lispector, que está no livro Laços de Família, do livro Senhora, do José de Alencar, que você deverá ler para o segundo exame de qualificação, caso você precise fazê-lo lá no dia 31 de agosto. Falei do livro O Quase Fim do Mundo, leitura obrigatória para a prova de língua portuguesa e literatura, lá em dezembro, nos exames discursivos, e falei do livro Hamlet, de Shakespeare, do qual será tirada a questão que você responderá com uma redação dissertativa argumentativa. Falei tudo isso? Agora a melhor notícia, deixei para o final. Eu vou fazer um vídeo para cada uma dessas obras, fazendo resumo, falando dos personagens, do autor, da época em que eles foram escritos. E se houver interesse, bota aí no comentário. Se tiver demanda, se houver apelos, jejum, pessoas fazendo passeatas na porta da minha casa, engarrafando a Avenida Atlântica, aí eu farei, inclusive, lives para fazer junto com essas milhares de pessoas a leitura em roda de cada uma dessas obras. E a gente marca, quem se inscrever vai privar da minha companhia por algumas horas, lendo o livro junto com você. Gostou dessa? Espalha para geral, o baile todo. Vem comigo, gostou? Clica aí na mãozinha, manda para todo mundo, compartilha, faz miséria, bota isso para o mundo, porque o mundo merece as informações que você tem. Torcendo sempre pelo seu sucesso. Um beijo.